Pokrovsk. Antes da guerra, poucos fora do leste da Ucrânia conheciam a cidade, uma modesta área industrial em Oblast de Donetsk, com cerca de 60 mil habitantes. Por quase 2 anos, ela foi um dos focos da ofensiva russa no leste da Ucrânia. Do início de 2024 até o final de 2025, as forças russas enviaram homens, blindados, artilharia e drones para a luta pela cidade, avançando lentamente por campos minados, redes de trincheiras e uma resistência ucraniana implacável. O avanço era dolorosamente lento, muitas vezes medido não em quilômetros, mas em metros. Quando as tropas russas chegaram às ruínas de Pokrovsk em dezembro de 2025, a batalha já simbolizava toda a guerra. Um enorme esforço, grandes perdas e um retorno estratégico muito pequeno. Apesar do Kremlin declarar vitória, a captura de Pokrovsk não trouxe o avanço que Moscou esperava. Mesmo após conquistar a cidade, a Rússia não consegue aproveitá-la. Vamos ver como os contra-ataques ucranianos exploraram a aposta de Vladimir Putin e converteram isso em um dos maiores sucessos de Kiev no campo de batalha. Enquanto a Rússia investia recursos em Pokrovsk, a Ucrânia focava em outro objetivo, barrando avanços russos no restante da linha de frente. No fim de dezembro de 2025, enquanto a Rússia declarava vitória, a Ucrânia iniciou contra-ataques aproveitando que muitas forças russas estavam imobilizadas em Pokrovsk. As forças ucranianas retomaram cerca de 300 km² em menos de 2 semanas, em fevereiro de 2026, eliminando quase 2 regimentos russos inteiros no processo. Em contraste, a Rússia vinha conquistando cerca de 70 metros por dia em Pokrovsk, de fevereiro de 2024 até janeiro de 2026. Isso é mais lento que o banho de sangue da Batalha do Somme, na Primeira Guerra Mundial. Além disso, a Ucrânia afirmou ousadamente que o ritmo do avanço significa que partes da região poderiam ser chamadas de zona cinzenta, onde nenhum dos lados consegue exercer qualquer controle significativo de forma eficaz. Quando a Rússia avança para um grande assentamento, a Ucrânia lança um contra-ataque em outro local para forçá-la a recuar. É basicamente um jogo militar de jogo de gato e rato. Por exemplo, no Oblast de Kursk, na Rússia, a cidade de Sudza se tornou um episódio breve, mas humilhante para o Kremlin. As forças ucranianas tomaram a cidade em uma ofensiva surpresa além da fronteira em agosto de 2024, mostrando a vulnerabilidade do território russo. Moscou retomou Sudza em março de 2025, após uma grande contraofensiva, mas o episódio desfez a narrativa de controle total da Rússia sobre suas regiões de fronteira e forçou o Kremlin a desviar tropas e recursos da frente ucraniana. Segundo analistas militares e imagens geolocalizadas, o Kremlin perde território e também a guerra de informação contra sua própria estrutura de comando. Seus comandantes de campo rotineiramente relatam vitórias inexistentes aos superiores, que então alocam recursos de acordo. Isso vai além da aparência no campo de batalha. A Ucrânia age como se ainda tivesse vantagem estrutural para manter pressão ofensiva e suportar ataques russos. Eles desgastam as formações russas em grande escala e mantêm uma vantagem tênue, porém real, na linha de frente. Para Kiev, cada contra-ataque, como o de Pokrovsk, também é um recado político de que a guerra continua. O resultado segue indefinido e as forças armadas da Ucrânia mantêm a iniciativa. Pokrovsk já não é só mais uma cidade ucraniana. Antes da guerra, era um importante centro logístico no leste da Ucrânia, com interseção ferroviária e rodoviária, que abastecia grande parte da linha de frente em Donbass. Analistas ocidentais, comandantes ucranianos e planejadores russos sabiam o que conquistar essa cidade significava, em teoria. Um estrangulamento nas rotas de reabastecimento ucranianas, uma possível pressão em cascata sobre posições adjacentes e uma verdadeira posição estratégica. Pokrovsk era justamente o tipo de objetivo que justificava as perdas sofridas pela Rússia para alcançá-lo. Os militares russos só conquistaram uma cidade em ruínas. As forças ucranianas passaram anos ajustando a logística, fortalecendo rotas alternativas e preparando posições de recuo. Quando as botas russas cruzaram o que restava da cidade, seu valor estratégico já estava praticamente eliminado. A Ucrânia perdeu apenas um antigo centro logístico, destacando o antigo. 3 anos e centenas de milhares de homens gastos pelo Kremlin perseguindo um alvo sempre em mudança. Esse pode ser o resumo mais condenatório do esforço de guerra da Rússia. Quando chegaram, o que queriam já não existia mais. O fracasso da Rússia em tirar proveito de Pokrovsk não foi um evento isolado. Quando você analisa as implicações mais amplas da guerra de atrito que ocorreu durante 2024 e 2025, parece óbvio que a Ucrânia só poderia ter um sucesso limitado em conter o avanço russo. Novamente, parecia óbvio.
Afinal, a Ucrânia estava lutando contra um oponente que, teoricamente, tinha vantagem em números absolutos. A Rússia iniciou a guerra com mais soldados, veículos blindados e uma indústria de defesa muito maior, capaz de produzir rapidamente os insumos consumidos em alta escala, como munição de artilharia. Essas vantagens resultaram em avanços muito lentos. No início de 2026, a Rússia já havia sofrido cerca de 250 mil baixas fatais em toda a guerra, mas sua ofensiva ainda produzia apenas ganhos marginais. Pokrovsk se tornou o exemplo mais claro. Enormes recursos foram gastos, perdas massivas absorvidas e, no final, pouco mais do que uma cidade arruinada para mostrar. Para Moscou, a mensagem tem um peso muito diferente. A identidade política de Putin e sua justificativa para o poder, especialmente nos últimos 4 anos de crise e após 1 milhão de baixas na guerra, baseiam-se na promessa de vitória decisiva. Os objetivos iniciais eram capturar Kiev, dissolver o governo ucraniano e reintegrar a Ucrânia à esfera de influência russa, possivelmente até a federação. Mas cada dia que passa sem que esses objetivos sejam alcançados, é um dia em que a narrativa se desgasta um pouco mais. E mais difícil se torna sustentar essa narrativa. Externamente, o Kremlin precisa se esforçar mais para manter a propaganda de falsas vitórias e reivindicações sobre terras agrícolas em Donetsk. Os esforços da Rússia para enviar tropas e munições à linha de frente exigem grande investimento em infraestrutura. Essa infraestrutura começa a apresentar rachaduras difíceis de reverter. A Russian Railways, conhecida pela sigla RZHD, é o monopólio estatal que transporta aproximadamente 87% de todo o carga russo. É a espinha dorsal de um país com 11 fusos horários e da cadeia de suprimentos militar da Rússia. No início de 2026, a RZHD está carregando quase 4 trilhões de rublos em dívidas, o que equivale a aproximadamente 52 bilhões de dólares. Esse é o maior crise da corporação em 16 anos. A empresa registrou um prejuízo líquido em 2025, o primeiro em 5 anos. As reservas de caixa da empresa caíram 12 vezes, de 251 bilhões de rublos para apenas 21 bilhões de rublos. A empresa colocou trabalhadores em licença não remunerada, demitiu funcionários e reduziu o programa de investimentos em 25%. O governo russo chegou ao ponto de ordenar a venda emergencial de um arranha-céu de 62 andares em Moscou, que a RZHD havia comprado apenas 2 anos antes, em 2024. É uma liquidação para tentar compensar o grande prejuízo econômico da empresa devido às exigências do governo. Assim, a espinha dorsal está quebrada e a dor agora atinge outros lugares, inclusive o campo de batalha. Desde 2022, os envios militares receberam status prioritário na rede ferroviária, o que significa que a carga comercial foi deixada de lado, uma medida que também derrubou as receitas das quais a RZHD depende para pagar suas dívidas. O volume de cargas caiu 4% em 2024 em comparação com os níveis anteriores à invasão, atingindo o menor patamar em 15 anos, e continuou caindo a uma taxa acelerada de 6,7% nos primeiros 9 meses de 2025. Cerca de 200 trens são cancelados todos os dias, porque a RZHD está com falta de 2.500 maquinistas e 3.000 membros da equipe de locomotivas. E o orçamento da empresa para 2026 já foi reduzido em 20% em comparação com o ano anterior. Enquanto a RZHD despenca, o governo russo tenta mantê-la viva. Antes da guerra, a receita da RZHD era 2,5% do PIB russo. Agora depende do Estado para sobreviver, com empréstimos forçados, injeções de dinheiro ou perdão de dívidas. É uma empresa grande e importante demais para falir, e Putin e a liderança sabem disso. O problema da cadeia de suprimentos vai além da rede ferroviária. A aviação civil russa também está colapsando. Com as sanções ocidentais, companhias aéreas russas perderam acesso às cadeias globais de suprimentos, que mantinham suas aeronaves operando. Segundo uma fonte, mais da metade da frota russa de aviões ocidentais pode parar até meados de 2026 por falta de peças. As companhias aéreas recorreram à canibalização de aeronaves, prática perigosa de extração de peças, para manter outras no ar. Mas cada avião desmontado é menos um que pode ser restaurado. Volga Dnepr, uma das principais transportadoras de carga da Rússia, transferiu 8 aeronaves para a Aeroflot em um acordo que foi, essencialmente, uma admissão de que esses aviões não podiam mais ser mantidos como ativos independentes. A Rússia planejava trocar sua frota por aviões produzidos no país, sem depender do Ocidente. Os números de produção têm ficado consistentemente abaixo das metas anunciadas. No final de 2023, o Kremlin afirmou que adicionaria 1.000 aeronaves à frota comercial até 2030.
As fábricas produziram só 5 novas aeronaves entre 2024 e 2025. A meta foi discretamente revisada em meados de 2024, para refletir uma produção menor, e mesmo assim não foi suficiente. Após o que parecia ser um fracasso absoluto em manter qualquer tipo de capacidade doméstica, o plano foi arquivado sem cerimônia em meados de 2025 e nunca mais foi mencionado pela mídia russa. A indústria de produção de aviões não é a única na Rússia que está fracassando. Se você quiser mais detalhes sobre como as outras indústrias russas estão se saindo, não deixe de se inscrever no The Military Show. Trazemos as análises mais recentes e atualizações em tempo real. Sobre o colapso da indústria de transporte, a Rússia abrange 11 fusos horários e cerca de 8.000 quilômetros entre seus extremos oeste e leste. Remover ambas as formas de transporte rápido e confiável significa que os cidadãos russos podem ser deixados à própria sorte. Sem transporte terrestre ou aéreo rápido e confiável, eles podem ficar isolados em algumas das regiões mais inóspitas do mundo, geográfica, econômica e geopoliticamente. Porque, afinal, setores econômicos estão sendo esvaziados para desviar fundos para a guerra, mas a única saída é se alistar no exército e ser enviado para a Ucrânia. Esse pode não ser o único destino de verão que soldados russos terão nos próximos anos. Segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia, cuja avaliação anual de 2026 é referência em análise aberta da capacidade militar russa, a Rússia produziu cerca de 7 milhões de projéteis de artilharia, granadas de morteiro e foguetes em 2025. Isso é mais de 17 vezes os cerca de 400 mil projéteis que ela produzia anualmente em 2021, pouco antes da invasão. Esse número aumentou com 5 a 7 milhões de projéteis importados da Coreia do Norte e do Irã desde 2023, sendo que a munição norte-coreana foi cerca de metade do consumo russo na frente ucraniana no segundo semestre de 2025. Mas há uma parte específica do relatório que torna esse número estrategicamente alarmante, e não apenas impressionante. A Rússia não está gastando tudo isso na Ucrânia. A avaliação da Estônia destaca que Moscou recompõe reservas estratégicas esgotadas nos primeiros anos da guerra. A Rússia está fabricando munição mais rápido do que consome atualmente em combate. Eles estão estocando para algo além da frente atual? O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que a Rússia fabrica em 3 meses mais munição do que toda a OTAN em 1 ano. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, descreveu a Rússia como tendo feito uma transição completa para uma economia de guerra, voltada não apenas para sustentar a campanha na Ucrânia, mas para se preparar para o que vem depois. Além do aumento de produção, a Rússia não obteve avanços territoriais significativos, mesmo com vantagem em munição, o que é preocupante. Se você está produzindo nesse nível e ainda assim está perdendo terreno ou estagnado, para onde exatamente está indo todo esse poder de fogo? Uma razão é o desperdício e a corrupção. Isso implica que as falhas logísticas documentadas da Rússia significam que grandes quantidades de suprimentos nunca chegam efetivamente à linha de frente. Outra explicação, dada pela inteligência da Estônia, é mais alarmante. A Rússia provavelmente se prepara para um futuro conflito, mesmo com a guerra na Ucrânia em andamento. Aqui o panorama estratégico da Rússia se torna realmente contraditório. O Kremlin opera sua indústria de defesa em ritmo de guerra, acumulando munição como preparação para um conflito maior. Por outro lado, a base econômica da máquina de guerra está claramente desmoronando. Sanções ocidentais impediram a Rússia de importar tecnologia essencial para a manufatura avançada. O crescimento do PIB da Rússia desacelerou para uma estimativa de 0,6% a 1% para 2025, abaixo dos 4,3% em 2024, o que basicamente implica que o país está totalmente em uma economia de guerra e precisa encerrar a guerra com sucesso para voltar a crescer. E, como sempre, tem a China. A Rússia depende cada vez mais da China para semicondutores e insumos industriais. Essa dependência dá a Pequim grande influência sobre Moscou, permitindo que dite o preço do petróleo e gás russos, principais fontes de renda do país. Essa influência se estendeu ao campo geopolítico, com a China usando a Rússia para manipular instituições ocidentais e enfraquecer a OTAN em regiões vitais para o comércio chinês, como o Oriente Médio, África e Sudeste Asiático. Então, Putin transformou a Rússia no mesmo tipo de estado fantoche que ele queria criar na Ucrânia, mas levou alguns anos para o resto do mundo perceber esse fato. Tudo isso coloca Putin em uma situação extremamente perigosa. A estratégia de decapitação rápida e absorção falhou já na primeira semana. A atual estratégia de desgaste, que visa esgotar a Ucrânia e superar o apoio ocidental,
já causou 250 mil mortes no país e um sistema de transporte quase falido devido a falhas institucionais. A estratégia de propaganda de dizer aos russos que tudo está indo bem, até que eles realmente acreditem nisso, está sendo minada por vários lados. Os oficiais russos ficaram sem mentiras convincentes para contar, e está ficando claro rapidamente que notícias sobre a captura de uma vila não geram comemoração como um progresso real. Ao mesmo tempo, a Ucrânia continua desmentindo qualquer relato de avanços russos na região enquanto lança suas próprias contraofensivas. As falhas da doutrina militar russa ficaram claras quando a Ucrânia retomou toda a região de Kharkiv em poucos dias, numa das operações mais eficazes desde a Segunda Guerra, forçando as tropas russas a fugir para salvar suas vidas. Quais opções restam para Putin? Na verdade, a questão é: quão perigosas são essas opções? Infelizmente, o mundo precisa considerar a temida opção nuclear. O uso de uma arma nuclear tática em território ucraniano não é tão impensável quanto era em 2022, e essa evolução por si só já é alarmante. Ao observar as operações regulares das Forças Armadas Ocidentais no Oriente Médio, mais recentemente no Irã, percebe-se que a dissuasão convencional tem limites de eficácia. Se a postura nuclear não impediu Estados Unidos e Israel de quase entrarem em guerra total com o Irã, Putin pode ser o próximo a se desesperar. Uma opção é a escalada nuclear limitada, com detonação de um dispositivo nuclear de baixo rendimento sobre concentração militar ucraniana, centro logístico ou alvo simbólico, atendendo a vários objetivos do Kremlin. Isso destruiria o apoio ocidental ao envolvimento, testaria se as linhas vermelhas da OTAN são reais e daria a Putin uma reviravolta na narrativa após anos de impasse. Os riscos, porém, são sérios em ambos os lados. Um ataque nuclear à Ucrânia quase certamente levaria a uma resposta da OTAN, como destruição de ativos militares russos e fim das relações comerciais da Rússia com o sul global. Também reforçaria o desconforto da China com a imprevisibilidade de Moscou. Pequim tem tido o cuidado de se opor publicamente ao uso de armas nucleares na Ucrânia, e um ataque obrigaria Xi Jinping a se posicionar publicamente contra os Estados Unidos sobre essa política. Mais fundamentalmente, um ataque nuclear tático não mudaria a aritmética subjacente da guerra. A Ucrânia dificilmente capitularia a Rússia e deve continuar atacando para recuperar território e manter o apoio da OTAN. A OTAN dificilmente abandonaria a Ucrânia, tornando-a mártir de uma política de dissuasão, com a Rússia como alvo de armas nucleares para evitar ataques. Isso deixa Putin morto ou liderando um país economicamente e militarmente arruinado, talvez perdendo centros populacionais e instalações militares importantes. O segundo cenário é a estagnação, decisão de congelar as linhas e diminuir a intensidade das operações, e passar os próximos anos reconstruindo estoques de munição, repor veículos blindados e se preparar discretamente para uma futura ofensiva em maior escala. Esse é o cenário que mais preocupa os planejadores militares ocidentais, pois é a opção mais racional. Uma pausa de anos permitiria à Rússia reconstruir forças blindadas perdidas em 2022, reabastecer reservas de artilharia para um ataque inicial mais forte que o fracassado em Kiev, e esperar possíveis mudanças na vontade política do Ocidente. Os riscos aqui também são consideráveis e só se tornam mais problemáticos devido à geopolítica envolvida. Um conflito congelado exige que a Ucrânia fique parada enquanto a Rússia se reconstrói, algo que o país não aceita. E talvez mais importante, qualquer pausa prolongada seria interpretada pela OTAN como uma confirmação direta de que estão em andamento preparativos para uma guerra mais ampla. Não faz sentido parar a guerra e buscar a paz enquanto se produzem mais armas para ela. O terceiro e o mais provável cenário é continuarmos vendo a mesma coisa repetidamente. A Rússia seguirá com avanços pequenos para gerar manchetes, enquanto a Ucrânia fará mais contra-ataques. Se um dos lados demonstrar uma fraqueza significativa, talvez vejamos a guerra se resolver em 2026. Também podemos ver a guerra estagnar por anos sem resolução significativa. A cada mês, a pressão interna sobre o governo russo crescerá até o sistema atingir um ponto de ruptura. Quando isso acontecer, o The Military Show estará pronto para reportar, então não deixe de se inscrever para vídeos diários. E falando dos relatórios da Estônia, não deixe de conferir o que a Estônia está planejando fazer na aparentemente inevitável guerra entre Rússia e OTAN assistindo a este vídeo. E como sempre, obrigado por assistir.